Boa tarde a todos, Ronaldo Prajampa vai falar. Resultado do futebol amador da Grande João Pessoa. Como não tem problema no Esporte Debate hoje, que deu problema no computador, eu não podia deixar de falar os resultados, né? Do final de semana. Vai estar no YouTube, Clube de Ronaldo Prajampa Repórter Link, né? Ronaldo Prajampa sempre fazendo essas lives em nome da Casa Bahia Artigos Religiosos, organização do amigo Genival Aros Leite, que fica na Avenida do Pedro II, não tem aqui, bem pertinho do Mercado Central. E também da JN Autopeça, Serviço, organização de Jair Neide, e da Digital 4, organização do meu filho de Alonso, também da Associação Esportiva Marretinha, organização da Pessoa Marretinha e Família, fica no Vieira Diniz, no campo Arena Marretinha. Vamos falar agora de resultado do final de semana. No sábado tarde, pela Taça Marte 35 do Planalto por Esperança Valentina 2026, no campo Botafoguinho, organização de Cezinha, primeira fase, às 14h30 da tarde, jogou Estrela Marte versus Nápoles de Alisson Ria. O Nápoles venceu por 2-1. Às 16 horas da tarde, jogou Novo Horizonte e Bragantino do Cristo. O Bragantino venceu por 2-1. No sábado à tarde, pela quarta Copa Veterano do José Américo 2026, no Campo Pereirão, organização de Batista, jogo válido pelas quartas de finais. Às 15 horas da tarde, jogou São Caetano do Colibri versus Independente do Laranjeiras. Esse jogo foi empate em 1-1. Nas penalidades, o Independente venceu por 9-8 e classificou-se para a semifinal. No sábado, pelo Campeonato Veterano do Cristo 2026, no campo Chico Matemática, organização de Carlão. Na preliminar, jogou o Final Feliz versus Amigo do Rangel. Esse jogo foi empate em 1-1. E na principal, jogou Flamengo versus Artimassa. O Artimassa venceu por 6-1. E no domingo, pelo Campeonato de Futebol Amador do Cristo Redentor 2026, no campo Chico Matemática, organização Carlão, jogo válido pela semifinal. Às 9 horas, jogou o Cruzeiro versus Criciúma, e o Cruzeiro venceu por 1-0 e está na grande final. A outra semifinal esse domingo que vem, dia 30, entre Bartira versus Nápoles, que vai sair o vencedor para enfrentar o Cruzeiro e fazer a grande final. O organizador Carlão vai marcar a grande final depois que saiu o vencedor para enfrentar o Cruzeiro, que já está na grande final. Agora, neste domingo, dia 23 de agosto de 2026, teve a grande final da terceira Copa de Futebol Amador de Mangabeira 8, no campo do Necão, organização do senhor Carlos Popular, Nau, seu Pedro. Apoio total da Casa Bahia Artigos Religiosos, organização de Genival Araújo Leite. Casa Bahia Artigos Religiosos, que fica na Avenida do Pedro II, bem pertinho do Mercado Central. Às 9 horas, a bola rolou entre Jampa de Mangabeira 8 versus Real Penha. Esse jogo foi empate em 0-0. Nas penalidades, o Real Penha venceu por 7-6 e foi bicampeão. Tinha sido campeão ano passado e foi bicampeão. Foi campeão esse domingo agora. Artilheiro da competição foi Pedro Lucas, da equipe Jacarapé City. Pedro Lucas foi artilheiro da competição com 6 gols, né? O melhor goleiro foi Anderson, né? O melhor goleiro, que foi o goleiro campeão, recebeu o troféu. E também o Pedro Lucas recebeu um troféu. Esse jogaço teve a cobertura do programa Esporte Debate, da Rádio 87.9 FM de Mangabeira, João Pessoa, com o Hélio Cardoso.
Cardoso na reportagem, Genildo Cavalcante na narração, Ronaldo Plajampa na filmagem, com o mini trio tremendinho Plajampa fazendo aquela total festa lá em Mangabeira 8. Esse jogo tá completo, tá em 2 partes lá no YouTube, Clube Ronaldo Plajampa. Tá em 2 partes, primeira parte, segunda parte, que deu um probleminha no celular e ficou em 2 partes, mas tá tudo lá, jogo completo para quem quiser curtir e quem quiser assistir. O jogo completo está lá no Clube de Ronaldo Plajampa, YouTube Clube de Ronaldo Plajampa, repórter link. Agora no domingo, pelo 14º Campeonato de Futebol Amador de Paraty de Nova Mangabeira, no campo Paratibão, organização de César Gomes, jogo válido pelo grupo A2, às 8 horas da manhã jogou Portuguesa do Domingo Piancol e Vasco do Timbó. Portuguesa venceu por 1-0. Às 10 horas jogou Cruzeiro do Valentina versus Clube Valecoense Futebol do Valentina. E o Valecoense venceu por 1-0. No domingo, pelo 6º Campeonato de Futebol Amador Desporcionário 2, 2026, no campo do Palmares, organização de Palito, primeira fase, jogo válido pelo grupo A versus B. Às 7h40 da manhã jogou Desportivo versus Roma. O Desportivo venceu por 4-0. E pelo mesmo grupo, às 9h45, jogo IR City versus Catuense B. Esse jogo foi empate em 1-1. Eu comunico que as quartas de finais do 7º Campeonato de Futebol Amador do Marretinha começa dia 30, domingo que vem, dia 30 de agosto, e vai jogar às 8h15, joga Cruzeirinho versus Benfica de Marco Moura, e às 10 horas joga PSG do Bairro da Indústria versus Baia das Indústrias. No sábado, pelo Campeonato de Futebol Amador Nova República 2026, no Campo do Celeste, a organização do amigo Thalisson, jogo válido pelas 8ª de finais, às 8 horas da manhã, jogou 14 de julho versus Corinthians. E o 14 de julho venceu por 6-1. E às 10 horas jogou o Brothers Futebol Clube versus Motoline. Os Brothers venceu por 2-0. Fala um pouquinho do amistoso. No domingo, no campo do Engenhão, às 8 horas da manhã, jogou Avaí Futebol Clube do Valentina e Arsenal do Valentina, um clássico local. E o Arsenal venceu por 3-2. Ronaldo Plajampa, falando do futebol amador da Grande João Pessoa, em nome da Casa Bahia Artigo Religioso, organização do amigo Genival Araújo Leite, também da Digital 4, organização do meu filho João, também da Associação Esportiva Marretinha, organização do professor Marretinha e família, também da JN Autopeça de Serviço, organização de Jário e Neide. Isso é tudo que eu tenho sobre o futebol amador da Grande João Pessoa, para vocês, amigos desportistas do futebol paraibano. Tchau, até sexta-feira, se Deus não permitir, e obrigado por tudo. Pode mandar tudo do futebol amador que o Ronaldo Plajampa fala no YouTube e no programa Esporte em Debate. Tudo posso naquele que nos fortalece, Jesus.